Estamos de volta aqui no Prêmio News, como você já sabe, neste bloco trazendo informações e mais entrevistas para você aí de casa. E eu estou com ele aqui no nosso estúdio, o Dr. Renato Sanches. Seja bem-vindo. Olá, Camila, muito obrigado. Bom, vamos falar hoje, eu acho que um tema polêmico e eu acho que traz muitas dúvidas para todos nós, né? Que é o direito humano, né? Direitos humanos. Vamos conversar sobre isso e tentar explicar um pouquinho melhor para o pessoal de casa. Perfeito, Camila. É uma tremenda oportunidade poder falar sobre os direitos humanos, um segmento, vamos colocar assim, do direito internacional em que se vislumbra inicialmente o quê? Que todos os humanos são iguais. Todos os humanos, toda a nossa grande família humana é passível de direitos relacionados com a liberdade, a sua vida, a sua igualdade. Ou seja, esses são a grande parte dos componentes, dos vetores que constavam na própria Revolução Francesa, que constaram também nos documentos relacionados com a independência dos Estados Unidos da América e dentre outros movimentos ao longo do mundo também, que identificaram diversas arbitrariedades dos estados, ou seja, daquelas nações ali constituídas do Estado propriamente dito contra a sua população. Em regra, o que vem ser os direitos humanos são uma análise, uma perspectiva de preservar todos os direitos que são inerentes ao homem e à mulher. Basicamente, os direitos humanos têm como objetivo preservar a dignidade, preservar a liberdade e promover a igualdade. Logicamente, ao longo da história humana, tiveram grandes momentos e circunstâncias históricas em que os seres humanos foram tratados como coisas, comercializados, foram tratados como menos que coisas e exterminados. Então, ao analisar o nosso passado, podemos verificar qual o momento em que estamos e projetar o nosso futuro, de maneira que os direitos humanos, eles têm o seu ponto de regramento máximo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela foi ali devidamente iniciada em 1945, no pós-Segunda Guerra, e devidamente formalizada na sua íntegra em 1948, por todas as arbitrariedades e por todo o sofrimento, por todas as vidas humanas perdidas, independente da nação, das características ali naquele contexto de pós-guerra. Esse é o marco inicial do que é e o porquê tratamos hoje da temática de direitos humanos. É um tema que acaba sendo marginalizado, né? Hoje a gente até tem uma relação, né? Direitos dos manos, né? Direitos humanos, direito dos manos. Por que ele traz essa conotação pejorativa, né? Porque não deveria, né? Mas a grande parte da população faz essa relação, né? Por estar defendendo bandido e não é bem isso, né? Exatamente, Camila. Obrigado por sua pergunta. O que acontece, e muitas vezes, a questão do excesso punitivo e das questões relacionadas com a utilização desse anseio punidor, desse anseio de punir as pessoas que cometeram os seus delitos, os seus erros e foram devidamente ou estão devidamente sendo processadas e julgadas, traz o quê? Traz para um cenário de imensas violações. Como eu disse anteriormente, os direitos humanos vêm para fiscalizar, preservar a vida humana em todos os seus âmbitos, ou seja, analisando essa questão pontual que você levantou, Camila, a questão do porquê está tão em voga assim essa questão dos direitos humanos voltado para a questão da população carcerária. Sim. Visto que os direitos humanos não têm como único vetor, como única movimentação e agenda a população carcerária. Este é um dos seus braços ali, é um dos seus elementos de análise e proteção dessa população. Por quê? Em se tratando de identificada as violações e onde ocorrem, é difícil imaginar um local onde ocorra tantas arbitrariedades quanto a população carcerária. Um local onde se encontre todas as violações de direito quanto à população carcerária, independente das questões que inseriram aquela população carcerária no cumprimento de sua pena ou em muitos aspectos ainda aguardando
o devido processo legal até o desfecho do seu caso em específico, concreto ali, do seu processo penal, da sua ação penal, essas pessoas não deixam de ser humanas. O único direito que se identifica como relativizado ali é a liberdade, que é um grande vetor de direitos humanos. A liberdade ela está restrita ali naquele momento do cumprimento da pena ou no aspecto provisório, aguardando o desfecho da sua ação penal. É o único aspecto que pode ser relativizado nesse aspecto pontual, nessa população em pontual, visto que o devido processo legal ele deve ser garantido, não deve haver tortura, nem tratamento vexatório, humilhante para essas pessoas. E a grande perspectiva em se tratando de direitos humanos para a população carcerária é única e exclusivamente que eles cumpram a pena no limite da sua transgressão, do seu equívoco, do cometimento de crime, mas de forma digna, de forma a ser assegurada pela Constituição, como tratamos anteriormente aqui. E é importante abrir esse primeiro parênteses aqui, a dizer que a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, ela ratifica ali de forma formal, de maneira formal ali, muitos dos aspectos dos artigos que constam na Declaração Universal dos Direitos do Homem, também como dissemos anteriormente, Camila. Então, só para fechar esse aspecto pontual, os direitos humanos têm grande visibilidade, grande atuação frente às questões relacionadas com a população carcerária, porque ali se encontram diversas arbitrariedades, diversas violações da dignidade da pessoa humana. Aquela pessoa humana que cometeu um crime, ela deve ter responsabilizada, julgada no limite da lei. E esses excessos mobilizam a atuação das diversas equipes e comissões de direitos humanos que buscam apenas fiscalizar e promover a dignidade dessas pessoas. A lei que não protege o meu inimigo não me protege também, né? Às vezes a gente foca tanto em condenar ou ali realmente ter algo mais pejorativo ou de vingança sobre a pessoa, mas esquecemos que todos nós somos humanos, né? E acaba fugindo um pouquinho da esfera do que é justo, do que aquela pessoa ela tem que pagar, né? Pelo algum tipo de crime que venha a cometer, mas que existe um limite para isso, né? E que quando sai daquilo acaba se tornando uma vingança, acaba se tornando pejorativo para a pessoa e não é bacana. Por isso que existem esses direitos para defender todos nós, né? Porque existem também os inocentes, existem pessoas que às vezes são auferido ali um crime ou algo que de fato não aconteceu. Exatamente. E aí como que fica? Como que você devolve a essa pessoa a dignidade, exato, devolve o respeito? Então é um assunto bem polêmico, né? Exato. E fala um pouquinho, doutor, em relação à aplicação desse direito, assim, no efetivo mesmo, a aplicação dessa lei, né? Desses artigos, dessa forma na forma prática mesmo. Perfeito. Só complementando o seu apontamento inicial, perfeitamente. Aquele mesmo regramento jurídico, aquela quantidade de normas que prevê a dignidade daquelas pessoas que estão em situação de cárcere ali, no cumprimento de sua pena, ou como eu disse anteriormente, temos também aqueles mesmos direitos que protegem aquelas pessoas, protegem a toda a sociedade e os impede que uma pessoa seja subjugada, seja torturada por uma autoridade do Estado, seja um policial, sejam policiais, autoridades policiais, não receba toda a dignidade ao ser processada devidamente. Então, ou seja, tudo que protege a sociedade deve proteger a todos os membros humanos da sociedade, independente do segmento em que elas estejam inseridas. Logicamente, ressalvadas as questões, como disse anteriormente, como a mínima relativização da liberdade, visto o cumprimento devidamente respeitado o processo legal, devido ao processo legal. Agora, quanto a uma questão mais prática, não precisamos ir muito longe, Camila. Muitos conhecem, a partir de 2006, a legislação conhecida como Maria da Penha. Sim. Essa legislação, ela é resultado de uma mobilização, de um peticionamento de uma senhora, a senhora Maria da Penha, que foi vitimada por seu companheiro em graves violações ali, violações das suas garantias, da sua dignidade, e de maneira que a responsabilização do seu companheiro foi ínfima. Não alcançou ali a punibilidade necessária. Visto isso, ela recorreu a organizações, a Corte Interamericana, em aspectos
fora do Brasil. Um dos direitos convalidados ali como essenciais, fundamentais também e que estão regulados pelos direitos humanos é o direito de petição. O direito de petição consta na nossa Constituição da República também, e ele é um meio pelo qual possa a pessoa que está sofrendo a sua dignidade, sendo violada, até mesmo requerer a autoridades de âmbito estrangeiro ali, que regulam as questões dos direitos humanos, para aquele segmento em específico. No caso dela, ela fez um peticionamento para responsabilizar o Brasil pela ausência de uma legislação que promove a proteção da mulher. Ou seja, o avanço que a gente tem hoje por meio da implementação de todos os efeitos da Lei Maria da Penha veio por meio de uma pessoa, de uma brasileira, de um ser humano que sofreu uma violação e não se calou. Tomou as medidas e mudou a sua história e também a história de milhares de mulheres também. Esse eu acho que é um aspecto prático, um exemplo excepcional de como uma pessoa se organiza e consegue mudar a sua história e a história de muitas outras pessoas também. Nós tivemos o caso também de uma diretora, né, uma escritora de novelas, né, que teve a sua filha, né, assassinada, e também teve aquela punição branda, né, que também não se encaixava, não se sentiu de fato que a justiça tinha sido realizada, e ela também lutou por esses direitos, também foi atrás, conseguiu mudar a lei. É interessante que a população participe também de uma forma justa, de uma forma legal, de uma forma certa, para realmente expor a sua opinião e expor aquela vontade de modificar aquilo que não está de acordo com a sociedade ou não está de acordo com aquilo que deveria ser o certo, né? Perfeito, Camila. Esse aspecto você colocou muito bem, foi aquele célebre caso da Daniela Pérez, e toda aquela movimentação daquela mãe que sofreu, daquelas pessoas que se uniram ao sofrimento dela, mobilizou e resultou na qualificação de diversos crimes, para os crimes ditos hediondos, assim, né? Então possibilitou uma punibilidade mais incisiva a pessoas que cometem esse tipo de crime, né? E posterior a isso, muito recente também, a gente teve o aspecto também do feminicídio, né? Que foi mais das qualificadoras, vamos colocar assim, de situações que agravam o crime de homicídio em se tratando de crimes em que um homem, em regra pode ser um homem ou pode ser uma mulher, comete um crime contra outra mulher pelo gênero de mulher. Essa pessoa, esse agente, ele comete o crime não porque é qualquer pessoa, mas porque ele comete, porque é uma mulher, ou porque é uma mulher que tem uma grande notoriedade, ou porque é uma companheira que muitas vezes optou por rescindir aquele relacionamento, ou seja, ele mata ou ela mata porque é uma mulher. O que se analisa nesse aspecto é a vítima. Então o feminicídio veio também como ser uma das medidas de combate às violações desse gênero, do gênero feminino também. Assim como existem diversas outras legislações que buscam o quê? Movimentar e proporcionar um equilíbrio social. Ou seja, identificada uma população que sofre diversas violações, faz parte da análise dos aspectos relacionados com promoção de igualdade e proteção, verificar o que pode ser feito ali como política pública, como você disse perfeitamente, e uma maneira que a política pública resulte diversamente em diversas possibilidades benéficas à população é o quê? A união da sociedade civil ao pressionar o seu legislativo, o seu executivo, ou mesmo muitas vezes também utilizar o judiciário também, identificada uma violação entre pessoas ali ou grupos, né? Mas aproveitando para deixar claro que, em se tratando de direitos humanos, em regra, são aspectos coletivos, né? São aspectos coletivos. Logicamente, temos o caso da Maria da Penha e da Daniela Pérez, como você bem disse, que ensejaram, que foram aquele aspecto que impulsionou as pessoas a proteger aquele grupo. De forma que a Maria da Penha buscou proteger o quê? O gênero feminino e a violência doméstica, enquanto outras legislações tiveram o mesmo condão pelas movimentações inerentes àquele grupo.
É um assunto amplo, né? E tem que ser discutido. A população tem que ter a conscientização e discutir. Porque eu acho que tudo que é discutido, esclarecido, informação, eu acho que nunca é demais, né? Quando nós temos a informação, nós temos o poder na mão e tem que ser discutido. É um assunto muito amplo. Perfeito. Bom, doutor, muito obrigada. Volte sempre, semana que vem vamos falar mais, porque eu acho que é um assunto bem amplo, né? Dá pra gente aí destrinchá-lo, né? Muito Perfeito. obrigada. Um prazer. Bom, Prêmio News fica por aqui. Essas foram as notícias de hoje. Nos encontramos na próxima edição. Até lá!